Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje eu vou abordar com vocês um conceito, uma questão que ainda traz muitas dúvidas para muita gente, que fala sobre as competências da redação do Enem, tá bom? Então, o que são essas competências, o que elas avaliam, como a nota do aluno gira, enfim, em torno de todas essas questões que são as competências avaliativas. Tudo bem? Mas antes de mais nada, eu gostaria de começar essa aula corrigindo o exercício da aula anterior. Tudo bem? Que foi os conceitos ali de coesão e de coerência, certo? Então vamos lá. O exercício da aula passada tratava diretamente da seguinte questão. Ó. Vamos ler aqui o exercício. Temos uma imagem e ela diz o seguinte: professor, eu não tenho preconceitos, porque preconceito é crime e crime é coisa de negro. É o que o texto fala. Eu trouxe esse exercício porque eu acho muito importante, especialmente dentro do contexto atual que nós estamos vivendo. É claro, falando sobre as questões das manifestações nos Estados Unidos, não é esse movimento do Black Lives Matter, que é muito importante, mas enfim, vamos ver. Sobre a imagem, pode-se afirmar que A. Pelo modo como esse texto foi escrito num pedaço de papel, não transmite sentido nenhum. Não, essa não faz sentido, não é? A gente pode analisar que ali tem um problema que ele gira em torno de uma falta de sentido, não tem uma articulação correta entre as partes. Não é? Parece que não há uma relação clara entre o fato de que o crime está aliado a uma coisa negra, né? A um costume das pessoas negras. Parece que não faz nenhum sentido ali. Tudo bem? Então tem um problema de ligação entre essas partes. Não tem dados estatísticos provando isso, o que na verdade não tem nem como existir, não é? Então, esse é um grande problema. Esse problema é a associação entre as ideias. Falta ali uma relação entre essas partes. Portanto, a alternativa A não pode ser correta. B. Não apresenta elementos de coesão que deem sentido ao texto. Eu diria que o problema não está nem na coesão, não está nem nas partes que são marcadas superficialmente pelo texto, mas está dentro da área da semântica, do ponto de vista do significado, ok? Então a gente olhando isso aqui vê que não tem nenhum sentido, não há nenhuma relação de significado mesmo entre uma informação e a outra, entre o fato do crime constituir algo típico de pessoas negras, ok? C. Não apresenta nenhum problema do ponto de vista do sentido. Acabamos de falar que é justamente o contrário disso, não é? Tem sim um problema aí dentro do ponto de vista semântico, do ponto de vista de sentido, de construção de sentido. D. A conjunção porque transmite a noção de uma conclusão. Não. A conjunção porque ali, ó, eu não tenho preconceitos porque preconceito é crime. Então, o porquê, ele na verdade introduz uma explicação, percebe? E não uma conclusão, como a alternativa fala. Portanto, a alternativa D, incorreta também. Só nos sobra, evidentemente, a alternativa E. Esse texto apresenta uma incoerência. É isso. Temos aqui uma incoerência do ponto de vista de significado, não é? Então, a gente não pode encontrar um referente linguístico, textual, claramente marcado. Não é isso. O que há é um problema de construção de coerência. Portanto, é um texto incoerente. A alternativa E, então, é a alternativa correta. Certo? Partindo aí, entrando já no conteúdo de nossa aula de hoje. Vamos lá, as competências da redação Enem. Olha só, bonequinho meu aqui, que bonitinho. Vamos começar. Competências. Antes de mais nada, eu queria puxar aí essa dúvida, né? Vamos esclarecer essa dúvida aí, muito senso comum, muito geral. O que são essas competências e quais são os seus objetivos? O que essas competências abordam? O que elas tratam? Qual que é o problema específico ali? Tá bom? Vamos lá. Competências Enem. Visando alcançar maior padronização no sistema de correção de suas provas de redação, o INEP, que é o órgão que realiza aí as provas do Enem, né? Órgão responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, elaborou um sistema muito simples para avaliar as redações, que gira em torno de 5 competências. Ou seja, redação é algo que não é parte das ciências exatas, por assim dizer. Então não tem como nós avaliarmos e falar especificamente essa redação aqui, ó, ela acertou a questão ou ela errou a questão. Dá pra gente pensar em uma redação que abordou o tema específico, o tema que foi proposto, e uma redação que não abordou o tema.
Nós podemos pensar em uma redação que abordou muito bem o tema, conseguiu esclarecer os pontos, apresentar ideias coerentes, contundentes, de forma clara e concisa, e uma redação que abordou o tema, mas que fez isso de maneira muito superficial, usando do senso comum, de questões que não são tão pertinentes assim. Ok? Então não dá para dizer que tem um certo e um errado. As redações, elas fazem parte do que nós chamamos das ciências humanas, das linguagens. Então, as redações, elas não têm especificamente uma questão tão lacônica, tão assim, quadradinha, certo e errado. Portanto, é necessário um olhar subjetivo do corretor para avaliar se aquela redação é boa ou se não é, tá bom? Mas é claro, os olhares subjetivos, eles dependem de cada um dos sujeitos. Então, um corretor pode achar uma redação boa, outro corretor pode achar que aquela mesma redação não é tão boa. Sim? Então, com esse objetivo, o INEP, ele tem esse sistema de correção com 5 competências visando padronizar o seu sistema de avaliação, tá bom? Para que a correção não mude tanto de um corretor para o outro, ok? Então a intenção aqui é que a correção seja sempre a mesma, que todo aluno tenha sempre a mesma nota, é claro, a nota equivalente à sua redação, independente do corretor, beleza? Certo? Tais competências compõem a nota máxima, que é a nota 1000, imagino que já saibam, né? Se não sabe, ó, se atenta aí, nota 1000 é a nota máxima do Enem, tá? Todo mundo quer tirar a nota 1000 na redação. Valendo no máximo 200 pontos cada uma, são 5 competências, cada uma vale 200 pontos. E observam na redação do candidato aspectos gramaticais e ortográficos, a adequação ao tema, a argumentação, coesão e coerência, entre outros pontos, entre outros aspectos, certo? Então é importante parar para pensar sobre todas essas questões. Ok? Então as competências existem para que haja uma padronização em todas as redações, para que todos os alunos consigam ter uma correção justa, independente ali do corretor. Ok? Portanto, aí fica um aviso para vocês. Para o candidato conseguir uma boa nota, é preciso que ele conheça todas as competências e respeite todas elas, e se adeque a todas elas, tá? Eu costumo falar para os meus alunos, não é necessário que o aluno faça uma redação excelente, incrível, belíssima. O cara não tem que ser nenhum Machado de Assis, a menina não tem que ser nenhuma Clarice Lispector para tirar nota 1000 no Enem. Ele tem que fazer uma redação dentro de aspectos técnicos. Ele tem que saber respeitar as competências que são pedidas. Às vezes, pode surgir um texto que é maravilhoso, um texto muito bom, mas que infelizmente não está respeitando todas as competências do Enem e por isso não é avaliado com a nota 1000, com a nota máxima. Ok? Então, é preciso se adequar às competências, é preciso respeitá-las. Vamos lá. Então, todas as competências que nós temos. 5, elas avaliam os seguintes aspectos. A competência 1 lida com o domínio da modalidade escrita formal da língua, tá bom? Então, adequação à norma culta. Qualquer erro gramatical, ortográfico, de concordância, de regência verbal, ele vai ser pontuado aqui, tá? Então, se as pessoas colocam gírias, por exemplo, na redação, elas perdem ponto aqui, tudo bem? Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, tá bom? Então, é necessário que as pessoas, que os candidatos consigam entender o gênero textual dissertativo argumentativo, como nós desenvolvemos na nossa última aula. Vocês lembram? Ó, vamos ficar atento. Então, é preciso conhecer o gênero dissertativo argumentativo para conseguir elaborar um texto que se adeque, que respeite totalmente ali a estrutura do gênero. E além disso, tem que haver também uma adequação à proposta de redação. Se o aluno foge ao tema, foge à proposta ou tangencia a proposta, ele vai ser penalizado aqui, na competência 2, tá bom? O que seria tangenciar o tema? Por exemplo, alguns alunos, vejo que me perguntam isso, que não sabem, mas tangenciar o tema seria, na verdade, quando você aborda ali o tema de modo geral, mas não aborda os aspectos principais que foram propostos aí por aquela temática, tá bom? Então, por exemplo, falando sobre a questão da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Foi um tema que já caiu no Enem, hein? Então, se eu falasse dentro desse tema, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher no Brasil,
Se eu falasse da persistência da violência contra a mulher na Europa, no Oriente Médio, eu estaria abordando o tema? Sim, mas eu não estaria abordando o recorte temático, ou seja, uma questão mais precisa daquele tema, que fala sobre a realidade brasileira. Então isso é tangencial ao tema. É você abordar partes do tema, mas não abordar a questão central que está sendo pedida. Ok? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui então é preciso saber argumentar de maneira clara, de maneira forte, de maneira sólida. Tá bom? Uma boa argumentação, uma boa seleção de argumentos vão fazer com que você pontue muito bem nessa competência, certo? Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência 4. Avalia questões de coesão, tá? Então a coesão e a coerência para construir o seu texto. Será que você fez bom uso de conectivos? Será que você fez uso adequado daqueles conectivos? Se você usou os conectivos de maneira um pouco inadequada, isso pode te gerar alguns problemas. E é aqui que você vai ser penalizado, certo? Competência 5. Trata diretamente da proposta de intervenção. Então, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. É necessário que se adeque totalmente aí aos 5 elementos válidos que uma proposta de intervenção exige. É necessário. Se vocês não colocam ali, por exemplo, os 5 elementos válidos, como nós também já falamos na nossa última aula, você vai ser penalizado aqui. Então, uma boa proposta de intervenção deve solucionar os problemas que suscitou e deve, além do mais, possuir uma ação interventiva, deve possuir um agente, deve possuir um modo meio, um efeito e um detalhamento, tá bom? Vamos relembrar questões da aula passada, certo? Analisando agora, ó, cada uma das competências de maneira isolada, como que a gente vai conseguir pontuar bem nessa competência, ok? Então, ó, competência 1, domínio da modalidade escrita formal da língua. Tá? As competências, elas variam, elas têm gradações de 40 em 40 pontos, tá bom? Então, o aluno pode não pontuar nada, não é, nessa competência, se ele demonstrar conhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa muito precário, um desconhecimento total, tá? Certo? E ele pode pontuar a nota máxima, que é 200, se ele demonstrar um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua e de escolha de registro, ou seja, de adequação a uma situação mais formal, sem gírias, sem regionalismos, enfim. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Ou seja, os erros gramaticais não podem se repetir. Então, quando tiver um erro ou outro gramatical que for uma excepcionalidade e ele não se repetir, tudo bem, até passa. Ou seja, é um erro que não impediu que a transmissão de significado, de sentido, fosse plena. Ok? Então aí você tem a nota máxima, os 200 pontos. Você tem 160 pontos, 40 pontos a menos, quando tem um bom domínio da modalidade escrita formal e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais, tá? Então você perde ali 40 pontos se tiver poucos desvios gramaticais com um bom domínio da língua, ok? Perde mais 40 pontos, indo ali para a terceira categoria, né? De baixo para cima, enfim. 120 pontos se você demonstra domínio mediano, mais ou menos, da modalidade escrita formal e se você tem alguns desvios gramaticais e convencionais de escrita, beleza? 80 pontos se tem um domínio insuficiente. Então, ó, 120 ali, percebam que é a média. Abaixo de 120 já é uma nota ruim. Você já demonstra uma insuficiência de domínio da modalidade escrita. Tudo bem? Com muitos desvios gramaticais, certo? E 40 pontos se tiver um domínio precário da modalidade escrita formal, se apresentar muitos erros de português, ok? Enfim, são competências aí que merecem ser analisadas com cautela, tranquilo? Partindo para a próxima aí. Competência 2. Compreender a proposta, aplicar conceitos de diversas áreas do conhecimento dentro dos limites do gênero dissertativo, argumentativo em prosa, tá bom? Então, candidato, dentro da competência 2, ele vai conseguir 200 pontos se
desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, tá? A partir de um repertório sociocultural produtivo, ou seja, se ele tem repertório sociocultural muito bom, e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, se ele seguiu o tema, seguiu ali a proposta totalmente à risca, se ele usou repertório sociocultural muito bom, repertório sociocultural legitimado, que é uma questão que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? E se ele tem um bom domínio do gênero textual, ok? E quando o aluno não pontua nada, o que será que falta para ele? É exatamente o oposto da competência de 200 pontos, né? Ele fugiu ao tema ou não atendeu à estrutura dissertativa argumentativa. Nesses casos, a redação recebe nota 0 e é anulada, tá bom? Então, tem aí um problema de inadequação ao gênero ou ao tema, ok? Partindo então para a competência 3. Essa competência é a que fala explicitamente da sua argumentação, tá bom? Então, olha só. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui você precisa saber argumentar então, selecionar os argumentos e colocá-los numa ordem válida, numa ordem boa, ok? O candidato consegue 200 pontos se apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria, ou seja, pensamento próprio, se ele pensa de maneira individual, se ele coloca ali a leitura que ele fez daqueles textos e dos conhecimentos de mundo que ele tem, em defesa de um ponto de vista. Ok? Se o sujeito argumenta muito bem, seleciona muito bem seus argumentos, ele vai conseguir os 200 pontos. E ele não vai pontuar nada se apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Ele pode ainda pontuar muito pouco, conseguindo só 40 pontos, se tem informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema, tá? Ou incoerentes e sem a defesa de um ponto de vista. Tudo bem? Então, é importante saber argumentar para desenvolver bem um texto dissertativo argumentativo. Próxima competência. Conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. É um texto que aborda especificamente a coesão. É preciso, então, colocar muitos elementos de coesão no seu texto. Olha só, o candidato consegue pontuar 200 pontos se articula bem as partes do texto e apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos, se ele soube usar muitos elementos de coesão, tá? E não pontua nada se ele não articula as informações. Se ele só joga elas de qualquer jeito no texto, não usa conjunções, não mostra uma relação de sentido entre uma oração, entre uma informação e outra, ok? E a competência 5 trata aí da proposta de intervenção, tá? Então tem que ter uma proposta de intervenção adequada e que respeite os direitos humanos. Lembrando disso, é importante, tá? O candidato consegue os 200 pontos se elabora, muito bem uma proposta de intervenção de maneira detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida. Se elabora uma excelente proposta de intervenção com 5 elementos válidos. Com ação interventiva, o que é que vai ser feito? Com o agente, quem é que vai fazer? O Estado, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, enfim. Se ele coloca ali um modo meio, como? Por meio de palestras, por meio de propagandas, como que isso vai ser feito? Efeito, o que vai ser alcançado ou uma possível justificativa para adotar essa medida e o detalhamento de uma das partes anteriores, ok? É necessário elencar esses elementos para tirar uma nota muito boa na proposta de intervenção. Sim? E por fim aqui, gente, gostaria de trazer para vocês um exercício. Vamos pensar um pouquinho sobre isso para tentar ficar mais claro o conteúdo? A sociedade contemporânea vive imersas na condição do exacerbado. Em outras palavras, a população associaram a existência e felicidade às compras. Assim, do berço ao túmulo, como disse o Zygmunt Bauman, somos educados e treinados a sermos consumidor. Entretanto, pode-se chegar à conclusão de que não é a compra que garante a existência de um indivíduo, mas sim a defesa do bem comum na condição de cidadão. Foi até um pouco difícil aqui para ler, né? Perceberam? Então aqui eu tenho alguns probleminhas nesse texto, tenho algumas inadequações, tá? É possível notar algumas inadequações à norma culta no parágrafo apresentado. Em qual das competências Enem esse texto seria mais prejudicado? Alternativa A, 1, B,
2C, 3D, 4 ou alternativa E, competência 5. Tudo bem? Pense com carinho e a gente resolve essa questão na próxima aula. Tudo bem, gente? Por hoje é só. Um beijo no coração. Tchau, tchau.